Fala galera, boa tarde. Hoje eu vim aqui fazer meu primeiro vídeo sobre política para postar no Instagram. Antes eu postava mais vídeos sobre política no meu YouTube. Vão lá se inscrever, tá no link aí da bio do Instagram. Gente, me siga, compartilha esse vídeo nos stories, que esse vídeo é de cunho importantíssimo. E nesse vídeo eu vou falar sobre o decreto que a prefeita Margarida irá publicar esta noite sobre o lockdown de Juiz de Fora. Ela vai determinar sobre que só poderá ficar aberto atividades essenciais como supermercados, mercearias, padarias, farmácias e farmácias veterinárias. E, gente, isso é um absurdo. O nosso povo não pode ficar sem trabalhar, o nosso povo não pode ficar sem ter renda. O lockdown é uma medida que não funciona e que já foi apresentada vários estudos que essa medida não funciona. Então hoje eu vim falar sobre esse assunto aqui, porque é um absurdo a nossa prefeita decretar isso. Não só são esses serviços que são essenciais na nossa sociedade. Na nossa sociedade todo tipo de serviço é essencial. Se a Margarida deixou a cidade chegar nesse caos da saúde que ela está hoje em dia, como a Margarida está falando nas suas redes sociais, a culpa não é do povo que está trabalhando, não é do comerciante, não é do pequeno empresário, e sim da prefeitura, que não colocou fiscalização nas aglomerações do carnaval, não colocou fiscalizações em festas clandestinas, e o povo não pode pagar por isso. O povo não pode ficar sem ter renda, o povo não pode ficar sem ter comida. A Margarida também vem mostrando uma grande hipocrisia, né? Porque ela se diz tanto contra o distanciamento social, mas ela, quando ganhou a eleição, causou grande aglomeração na nossa cidade, onde vários apoiadores, vários eleitores dela foram lá comemorar a vitória dela na prefeitura, e ela causou grande aglomeração. E agora a gente está pagando o preço a longo prazo, né? Que ela fez isso ano passado, o preço está vindo agora, então ela é uma hipócrita. Ela fala que é a favor do distanciamento social, mas causa aglomeração e ainda não coloca fiscalização para fiscalizar as aglomerações que a gente está tendo na nossa cidade. E agora eu vou falar uma frase que nosso presidente falou em um discurso, lembrando que eu não sou totalmente apoiador dele, porque tem muitas coisas que ele faz que eu discordo, mas é como eu sempre digo, não apoie políticos, apoie ideias. E ele falou uma frase bem impactante, que eu gostei muito, que foi: atividade essencial é toda aquela que é necessária para um chefe de família levar o pão para dentro de casa. Então, não é só um supermercado que é essencial, é essencial ficar o comércio aberto para aquele pequeno empresário que emprega 5, 4, 3 pessoas que sejam, levar o pão daquela família para dentro de casa, levar o alimento daquela família para dentro de casa. Então não é justo com os trabalhadores da nossa cidade que essa uma semana pode fazer estragos na economia da nossa cidade. Essa uma semana pode falir estabelecimentos, pode causar desemprego. Uma semana no comércio fechado é grande prejuízo. Uma semana para aquela pessoa que é um trabalhador informal, que vende picolé na rua, que não vai poder vender, é um prejuízo enorme. Aquela pessoa, geralmente que não tem um fundo, um dinheiro guardado, não vai ter com que sustentar sua família, não vai ter com que sustentar sua casa. E agora eu vou falar sobre alguns estudos que provam que o lockdown não funciona e que provam que o lockdown só pode prejudicar a nossa sociedade. A própria OMS diz que o lockdown, que não sugere o lockdown para países, porque o lockdown pode causar muito agravamento na pobreza. E temos estudos que comprovam que mais de 66% das pessoas que pegaram Covid-19 em Nova York, que não tem muito a ver com aqui, mas a gente tem que fazer comparações com outras cidades que usaram esse método, que mais de 66% das pessoas que pegaram Covid lá estavam em casa, fazendo lockdown, em distanciamento social. Então a gente tem provas que não funciona. A própria OMS não recomenda. Por que a gente vai seguir uma coisa que a OMS não recomenda, sendo que vocês, políticos, assim, falam tanto que o presidente é um presidente genocida, que não aceita as ordens da OMS, e vocês mesmos não seguem a ordem da OMS. Vocês são hipócritas, é isso que a classe política que decreta o lockdown para mim são hipócritas, que não querem ver a população de bem tendo um sustento dentro de casa, mas querem sim ter um ego político para depois falar que fez alguma coisa pela pandemia, sendo que em vez de ajudar vocês estão atrapalhando, fechando tudo de necessário para uma família ter seu sustento. E outra hipocrisia da senhora Margarida é que a Universidade Federal de Juiz de Fora publicou uma matéria ontem de um estudo, dia 6 de março, eles publicaram esse
esse estudo falando que os casos de Covid-19 na nossa cidade estão estáveis desde fevereiro até março, na data atual. Eles falam que os casos da nossa cidade de Covid-19 estão estáveis. Então por que decretar o lockdown sendo que estão estáveis os casos da nossa cidade? Isso é uma hipocrisia pura, gente. Isso é tudo para sustentar um ego da classe política que quer falar que fez alguma coisa pela pandemia. Mas em vez de ajudar, eles estão atrapalhando. A própria Margarida, que era reitora da Universidade Federal, está indo ao contrário do estudo, que fala que se os casos estão estáveis, para que a gente precisa de um lockdown geral assim? Sabe? Me entendem? Então é uma hipocrisia dessa classe política. Muitos políticos que estão decretando lockdown estão falando que essa medida está sendo necessária por conta da irresponsabilidade do nosso presidente. O que é uma mentira. Falam que ele não tá fazendo esforços para comprar vacina, falam que a vacinação do nosso país está em passos de formigas, o que são todas fake news, porque nosso país é o país que mais vacinou entre os países do BRICS, que é uma união internacional entre países. O nosso país é o segundo país que mais vacinou na América Latina, que é a região onde nosso país é situado, e o Brasil já vacinou mais pessoas que a Índia, que a Rússia e que a China. E essa notícia foi publicada pela New York Times. Então dizem que a irresponsabilidade, que o problema dessa pandemia é o nosso presidente, que é uma mentira também, porque ele não tem direito de administrar a pandemia, porque foi decretado pelo STF que municípios e os estados que seriam responsáveis por cada região. Então nosso presidente não tem culpa disso, e o lockdown que eles estão fazendo hoje em dia, que os políticos, que os governadores, que os prefeitos estão decretando, são apenas para sustentar um ego e para falar que eles ajudaram no final, sendo que eles só estão atrapalhando. Eu estou clicando muito nessa tecla, mas é a tecla mais importante. O povo não pode aceitar um lockdown desse, o povo não deve aceitar um lockdown desse, porque esse lockdown pode ter consequências graves agora e no futuro. Então a gente tem que lutar contra, sim, esse lockdown. E outra hipocrisia do partido da Margarida e da Margarida é que eles falam ser tanto a favor do pobre, mas o partido da Margarida votou contra a prorrogação do auxílio emergencial no Senado. Todo o partido do PT votou contra a prorrogação do auxílio emergencial no Senado, que seria o novo auxílio emergencial de 2021. Eles votaram contra. E aí, Margarida, o que você tem a dizer ao povo e o que você tem a dizer à sua cidade? Por isso que eu sempre digo, eles votaram a favor, eles votaram contra o auxílio por apenas ser um projeto de lei do Bolsonaro, por apenas ser uma ideia do Bolsonaro da prorrogação desse auxílio. E isso é uma hipocrisia, por isso que eu sempre falo, apoie ideias, não apoie políticos. Apoie a ideia de não ter lockdown, apoie a ideia do povo ter liberdade, apoie a ideia do povo poder trabalhar. Então diga não ao lockdown, e é isso que a gente vem falar. Gente, é isso o vídeo, não apoie o lockdown, seja contra, manifeste em suas redes sociais e reposte esse vídeo nos stories para chegar até esses políticos, e curta, comenta e compartilhe para todos os seus amigos. E eu tenho aqui também fazer um desafio a todos os políticos de Juiz de Fora, que fala que a cidade não tem leito, a cidade não tem leito de UTI e a cidade não tem dinheiro para adquirir mais leitos. Cortem o salário de vocês. Corte, Margarida. Você não quer deixar o povo sem trabalhar? Você não quer deixar o povo sem trabalho? Então corte o salário. Por que você não corta seu próprio salário? Você, os vereadores e as vereadoras de Juiz de Fora, por que vocês não cortam seus próprios salários para investir em leitos para nossa cidade? Porque vocês querem pensar apenas em vocês. Vocês pensam apenas na reeleição. Vocês não pensam no povo. Vocês pensam apenas em vocês. E é isso, gente. Eu vim finalizar esse vídeo. Tamo junto. Obrigado a todos que assistiram até aqui.